Você já percebeu que por mais que você estude, parece que chega um momento que a sua porcentagem de acertos trava e não anda mais? Isso tem um nome, é o platô da porcentagem de acertos. E hoje eu vou te mostrar como reconhecer o seu e principalmente como ultrapassar esse bloqueio que trava muito os resultados da pessoa concurseira. Olá, se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal. Eu sou a Pietra Rodrigues, atualmente eu estou numa autarquia federal, cargo que eu passei na única vaga imediata disponível, mas eu já trabalhei 3 anos e meio no sistema socioeducativo catarinense, numa secretaria estadual, e essas duas nomeações, elas foram num cenário de pós-edital. E aqui a gente fala sobre organização, estratégia, rotina e tudo que envolve esse mundinho da área pública. Então, continua aqui comigo para aprender um pouquinho mais sobre o que é esse platô da porcentagem de acertos. Nada mais é do que quando chega um momento que você fica estagnada. E esse platô é interessante que ele varia de pessoa para pessoa, mas geralmente ele fica entre 60%, 70% e 80% de acertos. Salvo engano, o meu platô era 65% de acertos, e para algumas disciplinas ficavam em 75%. E o primeiro passo importante aqui é reconhecer o seu platô. Primeiro, para você saber onde é o seu ponto de estagnação, você precisa fazer questões o suficiente para observar algum padrão sendo estabelecido. Então, aí que entra, talvez mais do que nunca, a importância, o meu alerta aqui, para você incluir a prática de questões desde a primeira semana de estudos do seu cronograma. Porque quanto mais questões você fizer, mais rápido você vai identificar o seu platô e mais rápido você vai ultrapassá-lo. E, consequentemente, alcançar cada vez mais resultados satisfatórios nos seus simulados e na sua prova desejada. E trazendo agora para uma escala menor, o ponto principal de você fazer esse monitoramento com questões é dentro de cada disciplina você conseguir mapear o que tá te dando problema. Meu maior exemplo, nacionalidade dentro de direito constitucional. Não adianta, pode me explicar várias vezes. Quando eu for para a questão, eu vou errar muitas vezes. Sempre foi um ponto de dificuldade para mim, então eu revisava muito, fazia baterias de 30 questões e era um assunto que eu tinha que estar em constante revisão. Sério, se eu passava mais de uma semana sem ter contato com nacionalidade, eu já voltava a errar tudo. Principalmente questões da FGV, que tem uma história desse tamanho, chegava na metade, eu já não lembrava mais nada e errava tudo. Segunda questão, que talvez seja o erro mais comum. Talvez você tenha chegado em um platô porque você só está fazendo questões fáceis e médias. Você já ouviu alguém falar, ou você provavelmente já falou a seguinte frase: eu fiz tal concurso, eu nem estudei e até que eu tirei uma nota boa. Se eu tivesse estudado mais, eu teria passado. Isso acontece porque um concurso, ele é feito com questões de nível fácil, médio e as difíceis. O domínio das questões difíceis são as que te colocam posições maiores e, consequentemente, te levam ao resultado desejado de todo mundo, que é a aprovação. Mas sempre terão as questões fáceis, que a probabilidade de todos acertarem é alta, e as questões médias, que exigem um pouquinho mais de domínio de conhecimento, e as questões difíceis, que vão quebrar a barreira do seu platô. E o grande problema aqui de fazer só questões fáceis e as médias é que você tem, novamente, a falsa sensação de progresso. No fim das contas, você tá só na zona de conforto. E aqui é como treinar uma corrida. Quando você corre e você não treina subidas, você só tá correndo, você não tá ficando mais forte. E aqui acontece a mesma coisa. Você só tá fazendo questões, mas não tá expandindo o seu conhecimento a ponto de ficar competitivo o suficiente. E agora, qual a estratégia que eu uso para ultrapassar o meu platô depois que eu já consegui reconhecê-lo? E é basicamente você usar questões difíceis como as maiores aliadas do seu aprendizado e não vilãs. Saiba que as questões difíceis, geralmente, elas são sobre prazos, datas, jurisprudência, se for o caso. Um exemplo que eu tenho visto muito na mentoria é o aluno dominar a Lei 8.112, que é muito comum em concursos. Ela estabelece o regime jurídico dos servidores da União, das autarquias e das fundações públicas, mas o aluno se perde nas questões dos prazos da lei. E são justamente essas as questões difíceis, as que pegam mais no detalhe. E eu incluo também aqui o alerta de você não passar muito tempo batendo na tecla ali dessa disciplina que está sendo um ponto de dificuldade para você.
Você ter a consciência de que você precisa avançar é algo muito positivo, mas passar muitas horas, como eu já falei aqui, passar mais de 1 hora na mesma disciplina não é saudável. O seu cérebro ele começa a se distrair, a sua capacidade de retenção diminui muito, não vale a pena. Pode parecer ali que no momento você ficar insistindo é o certo a se fazer, mas depois que você finalizar aquela sessão de estudo, você ficará completamente esgotado para continuar estudando outras disciplinas. Então é muito desgaste para talvez pouca evolução. Separe um tempo adicional para essa disciplina que está sendo um ponto de dificuldade para você. Tente diversificar também a sua forma de absorção de conteúdo. Talvez mudar o professor, tentar um resumo diferente, alguma aula diferente, um PDF, porque isso deu certo comigo. Eu estava com muita dificuldade em teoria do crime e direito penal, e quando eu complementei com o PDF, foi muito bom. Eu ficava com a aula e com o PDF, fazia a marcação diretamente no PDF do professor, e isso ficava muito mais organizado na minha cabeça, e, consequentemente, consegui acertar muito mais questões depois disso. E parando para pensar, chegar num platô é muito bom, porque ele mostra o quanto você já avançou. E agora ele te mostra o que precisa ser refinado. Então, de maneira geral, você tem que identificar os erros, anotar conceitos que são muito recorrentes nas provas, isso acontece muito com lei seca, por exemplo, e insistir na teoria só depois de sentir onde realmente doeu aquele conteúdo. E tenha gentileza com o seu processo também. Internalize que o platô não é o fim do seu progresso. Significa que você chegou ali, estagnou e nunca mais vai avançar para lugar nenhum. Que você vem numa exponencial ali muito boa, crescendo, crescendo, e do nada para numa barreira. Enxergue o platô como um convite para a sua evolução. E depois que você ultrapassar, você vai ficar extremamente feliz com seus resultados. E no meu método para ser aprovada, que é o material que o link vai estar aqui embaixo na descrição, ele tem uma parte bônus. E dentro desse bônus, eu trato num módulo específico só sobre o platô, eu destrincho realmente sobre esse assunto, como dominar o básico, como reconhecer efetivamente esse platô, como avançar com as questões difíceis, aprender com elas e dominar mais ainda o seu conteúdo. Se você tiver interesse, o link vai estar aqui embaixo, é só clicar. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de rotina, estratégia, organização para a prova e tudo mais que envolve esse mundinho da área pública. Até mais e bons estudos!